Só um instante. Espera aí. Só um segundo. Pronto. Tá, imagino que vocês já estejam vendo a tela da apresentação, certo? Sim, Ah, Sim. beleza. Certo. Obrigado, valeu. Bom, então a Kátia tinha falado, fazer essa apresentação por conta de já ter, né, esse material meio que pronto e tal. Na verdade, né, eu até aproveitei para refazer muita coisa. Eram coisas que a gente acabava conversando aqui na disciplina e eu nunca tinha parado para botar isso na forma de uma apresentação. Então foi uma ótima oportunidade para organizar as ideias e o bom de fazer isso é que a gente acaba revendo alguns pontos, algumas discussões que a gente teve na tentativa de aprimorar, né, o nosso discurso. Então, até um título, né, acabou aparecendo nessa brincadeira e o título foi o empreendimento científico e o projeto de pesquisa, uma relação não tão óbvia, mas fundamental. O que eu quero dizer já com esse título é que a gente, na pós-graduação, né, tem uma relação com isso, com essa coisa que a gente chama de ciência, o fazer ciência, o empreendimento científico, e outra coisa está ligada aos nossos projetos de pesquisa. Como é que isso precisa dialogar de maneira positiva e não conflituosa? Né? Será que o projeto de pesquisa é só mais uma etapa burocrática documental que visa atrapalhar o nosso empreendimento científico? Poderia fazer ele sem esse formalismo do projeto? Ou não? Será que ele tem alguma coisa a contribuir com a nossa tarefa, com o nosso desejo, com a nossa intenção? Diga, Ian, não sei se você já tem algum comentário a fazer ou se é uma pergunta de caráter geral. Ou se esbarrou no teclado, que pode ser também. Não? Ah, então beleza. É que você levantou a mão, depois você vê aí. Valeu. Bom, então, vamos começar. Né? Se a gente vai falar de empreendimento científico, né, essa palavrinha, o científico, já nos coloca em xeque com relação a o que a gente pretende fazer. Né, do óbvio aí, científico vai ter a ver com ciência, né? Mas algumas perguntas são fundamentais como ponto de partida. Pelo menos eu elenquei dessa forma para a gente começar a nossa conversa. Primeiro, ciência. O que é e como se faz? É um problema que a gente vai ter ao longo de toda a nossa jornada científica, desde as nossas fases mais preliminares, como a iniciação científica, até o dia da nossa aposentadoria. Né? Isso vai ser sempre um problema. Ciência, o que é e como se faz. E segundo, né, o que essa ideia de ciência tem a ver com o meu mestrado e o doutorado, no caso de vocês. Né? Por que o mestrado e o doutorado implica algo a ver com ciência, não podendo ser alguma outra coisa. Né? Você tem mestrado e doutorado, por exemplo, em performance laboratorial ou até performance instrumental. Né? O cara tem doutorado em piano, por exemplo. Né? Qual o sentido disso? Se é que tem algum sentido. Né? Mas são títulos que aparecem, né, no nosso linguajar, na nossa conversa cotidiana, que a gente tem que dar um passo atrás e olhar essas coisas com carinho, com cuidado. Bom, então vou começar pela pergunta mais fácil, né? Ciência, o que isso tem a ver com o meu mestrado, com o meu doutorado? Essa é uma pergunta que vocês precisam se fazer o tempo todo, né? Já que já estamos nesse nível de formação, mestrado e doutorado. E aí, recolhendo alguns documentos norteadores da nossa educação aqui no país, a gente se depara com um documento importante, que é o relatório do grupo de trabalho criado para a reforma universitária lá de 1968. Tá? Nesse documento foi estabelecido o papel da pós-graduação e a sua relação com ciência. Então diz lá um determinado parágrafo escolhido lá desse documento. Na universidade moderna, a pós-graduação
no nosso caso aqui, mestrado, doutorado, constitui, por assim dizer, a cúpula de estudos, o nível de cursos em que se desenvolve a pesquisa científica, se formam os quadros do magistério superior e se afirma a gratuidade criadora das mais altas formas da cultura universitária, a implantação sistemática dos estudos pós-graduados é condição básica para transformar a Universidade Brasileira em centro criador de ciências, cultura e de novas técnicas. Então, isso já deixa claro qual é o nosso papel aqui enquanto participantes de uma pós-graduação. Eu tento evitar o nome aluno de pós-graduação, porque esse nome ele acaba levando a uma disposição psicológica errada. Né? Vocês já são profissionais, né? Vocês acabaram o seu curso de graduação e pela legislação vigente, essa graduação já os habilita a desempenhar uma profissão. Então, vocês são profissionais. Então, é melhor dizer que estamos em curso de pós-graduação, somos mestrandos e doutorandos, do que aluno de pós-graduação. Né? A palavrinha aluno, embora, né, na prática estamos numa condição de aluno eternamente, sempre aprendendo diante de alguém, né? Mas ela parece que nos livra de algumas responsabilidades, né, ou que talvez não exija de nós aquele nível de profissionalismo esperado de um profissional que vai portar um diploma e exercer sua profissão. Tá? Então, eu tento evitar esse nome de aluno, mas aqui está claro, né, dentro do que regula, né, o pensamento a respeito da pós-graduação no Brasil, que a pós-graduação tem esse dever de realizar pesquisa científica e formar os quadros do magistério superior. Se você não está afim de fazer nem pesquisa científica, nem ser alguém para o quadro do magistério superior, então talvez você esteja no lugar errado, né? Porque a pós-graduação vai ter esse foco. Né? Inclusive a universidade brasileira, né, tem o papel, no nosso caso aqui, poderíamos comparar com inúmeras outras experiências de outros países, tá? Mas a universidade brasileira tem um papel central de ser um centro criador de ciências. Então, não é algo assim, um centro de ciências, não é isso, é um centro criador de ciências. Essa palavra criação, né, já é algo interessante, assim como a palavra pesquisa lá em cima, no sentido de que ciência não é algo que está aí, disponível, que a gente simplesmente vai lá e pega numa prateleira, mas que nós devemos produzir ciência, criar ciência, agir com uma perspectiva de pesquisa, né, que já é uma ação com relação às ciências, e a gente está imerso nessa tarefa nos nossos cursos de pós-graduação. Então, isso já responde a primeira pergunta, o que isso tem a ver com o meu mestrado e doutorado? Na verdade, a condição de realização desses cursos nesses níveis. Né? Realizar, criar, desenvolver ciência e formar quadros do magistério superior. Bom, mas aí a gente vai para a pergunta mais árida, né? Ciência, o que é e como se faz? Aí a gente tem que dar vários passos atrás para ver se ao longo da nossa formação acadêmica, formação escolar, a gente foi levado a uma boa resposta, ou a boas respostas para essa pergunta. E eu tenho, pelo menos, o hábito de ver de onde que essas coisas vêm da sua forma mais fundamental. Então, se a gente olha, por exemplo, a própria palavra ciência, né, começando do beabá, a gente veria na sua palavra, né, nessa palavra em especial, uma origem lá no latim antigo, né, scientia, que tem a ver com o verbo scire, que significa saber. Então, daí a gente já pode pensar que a ciência está relacionada com algum tipo, ou pelo menos com alguma coleção de saberes. Só que o próprio uso, né, dessa palavra, scientia, né, que está mais próxima da palavra que a gente usa aqui em português, ciência, já é uma versão mais light de um termo anterior, que a gente encontra lá na língua grega, que é o termo episteme. Né? Talvez vocês já tenham ouvido falar de coisas parecidas com essa palavra. Né? Epistemológico, por exemplo. Né? E essa palavra, que é muito mais rica do que ciência,
tem a ver com conhecimento. Mas vem cá, conhecimento ou saber, vamos pensar de maneira geral, mas conhecimento de quê? Esse conhecimento, ou pelo menos isso que a gente está usando essas palavras para categorizar, para classificar isso que a gente está tentando entender o que se contrasta com o quê? Né? O que é o oposto da ciência? Quais são os modos e as formas com que a ciência acontece? Quais são os limites da ciência? Então, isso são problemas, tá? Que a gente vai ver ao longo da história da própria ciência, várias tentativas de resolver essas perguntas, de responder essas perguntas, e até hoje constituem problema. Tá? De maneira geral, eu poderia dizer, aquele segundo item ali, vem cá, a ciência ela contrasta com o quê? O conhecimento ele contrasta com o quê? Qual é a antítese desse conhecimento? Tem uma palavra, sim, muito clara desse jogo de palavras. E a palavra que contrasta com conhecimento, com aquela episteme grega, é a palavrinha doxa, também palavrinha lá em grego, que significa opinião. Tá? Então a gente está num jogo de contraste entre conhecimento e opinião. Uma opinião qualquer que a gente possa ter sobre a vida, sua experiência, a natureza, né? E algo que vai acontecer de forma sistemática, que a gente vai chamar de conhecimento. Então, em última instância, ciência tem a ver com conhecimento. Tá? E é isso que a gente quer tentar, né, desenrolar esse nó para a gente ter mais clareza do que a gente quer fazer. Então, a gente pode dizer o seguinte, olha, beleza, a ideia, né, era criar ciência, como diz lá no documento da Reforma Universitária, fazer pesquisa científica, produzir ciência. Então, o que a gente está falando em última instância? A gente está falando em pesquisa de conhecimento, a gente está falando em produzir conhecimento, a gente está falando em criar conhecimento. Tá, mas conhecimento, ciência e tal, bom, por enquanto estamos ainda num joguinho de palavras, parece que as coisas ainda não estão muito claras. Precisamos, de novo, dar um passo atrás e nos perguntarmos diante desse resultado que a gente chegou, ciência e sua relação direta com conhecimento. Mas vem cá, o que é conhecer, então? Porque isso vai desembocar no que a gente vai fazer no dia a dia. Então, isso precisa estar claro, né, dentro da nossa cabeça, apontando para a nossa atividade. Então, eu vou colocar aqui na tela, né, que vocês estão vendo aí, dois enunciados a respeito de conhecimento. Por exemplo, eu vou colocar aqui um primeiro enunciado. O IME é uma instituição brasileira. É um enunciado, é um tipo de conhecimento. Por exemplo, eu sei que o IME é uma instituição brasileira. Pode ser que alguém não saiba disso. Eu tenho esse conhecimento e alguém pode não ter. Todos nós sabemos que o IME é uma instituição brasileira. Então, a gente está de acordo, né, com esse conhecimento. Mas um outro tipo de enunciado, também ligado a conhecimento, tem um perfil como esse. Em geral, reações de polimerização são exotérmicas. São dois tipos de conhecimento. Dois enunciados que materializam conhecer. Mas vem cá, qual tipo de conhecimento nos interessa? E o que distingue os dois enunciados? Bom, parece, né, dentro do que a gente conhece, já viu falar, já experimentou, já praticou sobre ciência, que o segundo enunciado tem mais a ver com a gente. Que o segundo enunciado está mais ligado a um tipo de conhecimento que nos interessa. O que distingue os enunciados parece que passa por um tipo de objeto, que vai ser o objeto do conhecimento, que tem mais ligação com a nossa atividade. E para a gente, que é de um curso de química, o que é esse objeto cujo conhecimento nos interessa? Esse objeto cujo conhecimento nos interessa, ou seja, esse objeto
sobre o qual devemos desenvolver uma ciência se chama natureza. Ou um sistema ligado à natureza. Se bem que sistemas acaba sendo uma palavra mais próxima para o pessoal da engenharia. Mas a natureza, para um curso de química, é o que a gente busca compreender. Quando a gente fala de, em geral, reações de polimerização são exotérmicas, essas reações de polimerização são fenômenos que acontecem na natureza. O primeiro enunciado, dizer que o IME é uma instituição brasileira, não tem ligação com esse mundo natural, com essa natureza, com os fenômenos que nos interessam e mostram e estão relacionados com a forma da natureza se manifestar. Então, o segundo enunciado traz consigo uma série de características que nos interessam. O objeto, um fenômeno, e a gente vai tentar revelar como chegar no enunciado desse. A nossa tarefa, enquanto produtores, criadores de ciência, tem a ver com chegar a enunciados desse segundo tipo. Tá? Então, isso é bom que fique claro desde o início para a gente saber onde que a gente está se metendo. Aqui a gente tem nesse enunciado 2, você vê que tem até uma forma específica ali de começar. Em geral, reações de polimerização são exotérmicas. Então, quer dizer, parece que isso funciona como uma regra geral. Né? É o que está até escrito ali no início. E o que a gente vai precisar fazer para chegar no enunciado ao ponto de dizer que reações de polimerização são exotérmicas? O que está em jogo em todo o trabalho anterior para a gente chegar no enunciado como esse? É algo que a gente simplesmente olha para a natureza e diz, lógico, né, que reações de polimerização são exotérmicas. Ou existe uma forma de chegar a essa conclusão? Né? Então, o trabalho científico tem a ver com revelar esse conhecimento a respeito da natureza. Tá. Então, se a gente vai falar de conhecimento, né, existe uma definição clássica de conhecimento. Se você buscar na internet, você vai ver como é que se define conhecimento. Né? Então, a definição clássica de conhecimento a gente vai encontrar lá na antiguidade, tá? Onde o enunciado padrão de conhecimento se dá dessa maneira. Conhecimento é uma opinião verdadeira acompanhada de explicação racional. É isso que se opõe à opinião. A mera opinião, que qualquer pessoa pode ter sobre qualquer assunto, de uma opinião verdadeira acompanhada de explicação racional, ou seja, episteme. Tá? A mera opinião é o que eu chamei lá de doxa. A gente pode falar qualquer coisa sobre qualquer assunto, porque é aquilo, eu acho que... Bom, o que você acha, você pode guardar para você, né? Mas se você tem elementos para mostrar que essa sua opinião, que continua sendo opinião, mas ela é verdadeira, e ela é acompanhada de uma explicação racional, essa opinião sai dessa categoria de mera opinião e passa a ser conhecimento. Tá? Isso a gente vai encontrar lá num texto muito antigo de Platão, chamado Teeteto. Tá? Então, a gente está falando de algo que remonta a 400 anos antes de Cristo. Né? Então, é algo dessa ideia. A gente está falando de uma brincadeira sobre definir conhecimento que remonta a 2.400 anos atrás. Né? Quando a gente está nesse jogo de definições, para os meus alunos, alguns estão aqui, né? Por exemplo, a Tainá, né? Que estão fazendo disciplina agora aqui comigo. Outro, não estou vendo a lista completa aqui, mas a Luciana passou o roxinho aqui e tal. Bom, eu numa brincadeira lá, eu enchi o saco sobre uma definição, né? Cobrei uma definição. E aí todo mundo já se viu numa certa dificuldade de, nossa, como é que eu defino uma coisa? Né? A definição mais difícil da gente dar é a definição de definição. Porque é sair de um argumento circular. Né? Mas a gente, enquanto está falando de outras coisas que não a mera definição, a gente consegue escrever bastante coisa. Então, quando a gente fala de conhecimento, existe esse enunciado padrão. E tem uma versão compacta dele, tá? Que, por resumo, alguns costumam adotar, que é o seguinte:
crença verdadeira justificada. Tá? Crença verdadeira justificada. É uma forma compacta de dizer o que está acima. Chamada de definição tripartite de conhecimento e tal. Bom, são coisas bem ligadas aí a essa área de epistemologia. Mas aí, perguntas que nascem naturalmente dessa definição, que a gente precisa também ir revelando e desenvolvendo, porque isso vai ter a ver com o nosso trabalho enquanto produtores de ciência. O que a gente vai usar como critério de verdade? Né? Porque tem ali opinião verdadeira, uma crença verdadeira. Tá, mas o que eu vou usar como régua para dizer o que é verdade e o que é mentira? Né? E vem cá, como é que eu alcanço a justificação? Porque tem aqui essa questão de explicação racional, ou aqui uma justificação. Como é que eu alcanço isso? Será que é algo que se dá de maneira completa, ou eu vou desenvolvendo conforme eu for lapidando aquele conhecimento que se tem a respeito de um assunto? E, em última instância, o que se ganha, né, com essa definição de conhecimento? Bom, são coisas que a gente precisa ir pensando, precisa martelar a nossa mente o tempo todo que a gente está fazendo nosso trabalho científico, porque essa definição de conhecimento, né, precisa nos atormentar. A gente precisa ficar atormentado com ela. Será que o que eu estou fazendo no laboratório, será que o que eu estou fazendo no meu simulador de modelagem molecular, será que de alguma forma o que eu estou produzindo é conhecimento? Porque se não for, você já se perdeu da sua tarefa científica, que é produzir conhecimento, que é criar conhecimento. Se você não tem nem clareza do que você está fazendo, então eu até recomendaria, pare de uma vez por todas de fazer o que você faz, porque você não sabe o que você está fazendo. Né? É melhor, então, rever alguns pontos, voltar alguns passos atrás no tabuleiro do jogo da vida, para a gente tentar entender com mais clareza, né, qual é a nossa tarefa, qual é o nosso empreendimento. Tá? Então, são perguntas muito fundamentais que antecedem o nosso estudo de qualquer disciplina, antecedem a entrada de qualquer pessoa em qualquer laboratório. O problema é que, muitas vezes, você nunca foi levado a pensar nessas questões. E aí, isso acaba ficando como uma coisa muito pastosa, você está fazendo coisas que você não sabe para onde vai, e aí, né, devemos lembrar da máxima lá presente no Alice do País das Maravilhas. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Né? Então, não precisamos entrar nessa. A gente precisa ter muita clareza do que é que a gente pretende fazer. Bom, então, partindo aí da nossa definição tripartite, né? Crença verdadeira e justificada, teve um camarada aí na história dessa discussão toda que deu uma definição do que é a verdade, para a gente tentar esclarecer essa ideia aí do verdadeiro. Porque isso é difícil, né? Falar, isso é verdade, isso é falso. Aí depois o que tinha cara de verdade deixa de ser e passou a ser falso, porque algo novo apareceu e tal. Tem uma questão de ponto de vista, tem o relativismo, né? É verdade para um, mas não é para outro e tal. Bom, determinados conceitos não nos interessam, né, sobre determinadas perspectivas, mas um em especial tem bastante significado para a gente. Quem deu uma noção de verdade que nos é útil foi um camarada do passado chamado Tomás de Aquino. Tá? Para Tomás de Aquino, verdade é a adequação entre intelecto e coisas. Adequação entre intelecto e coisa. Ou seja, tem algo de extremamente racional nessa ideia de verdade. É algo que passa na minha mente e algo que se dá na realidade. Quando a gente consegue adequar uma coisa a outra, a gente está falando de uma verdade. Se algo aconteceu e na minha mente as coisas têm significado relacionadas a esse algo que aconteceu, ali se dá a verdade. Se algo não aconteceu, mas na minha mente
né, tem uma noção contrária àquilo de que algo aconteceu, a gente vai ter uma falsidade. Né? Então, pode ter um erro, pode ter várias coisas menos a verdade. Tá? Então, quando a gente fala de verdade, né, dentro desse problema, né, da ciência, note que aqui ficaram algumas coisas curiosas. No mesmo slide tem ciência, crença, verdade, justificação, são palavras todas muito fortes. Tá? E quando a gente fala, então, dessa verdade como adequação entre intelecto e coisas, a gente logo pensa que há uma dimensão subjetiva e uma dimensão objetiva. Uma dimensão subjetiva diz respeito a algo individual e coletivo. É de qual intelecto? O meu especial, sou eu falando, ou de uma comunidade de pessoas que falam, estabelecem enunciados sobre a realidade? É do Jackler ou do Jackler e seus colegas, professores, pesquisadores e tal? Né? Que dimensão intelectual é essa? E da mesma forma, tem algo de objetivo. Objetivo no sentido do objeto que está sendo investigado, do objeto sobre o qual se afirma alguma coisa. Né? Então, o intelecto tem a ver com as pessoas e a coisa é essa dimensão objetiva. A gente precisa conciliar essas duas dimensões do enunciado de verdade. E como é que eu caracterizo, então, essa adequação? Como é que eu digo que a adequação se deu? Né? Porque se a gente precisa adequar intelecto e verdade, adequar intelecto e coisas, como é que eu faço essa adequação? Como é que eu digo, olha, de fato, eu estou adequando bem o que passa na minha mente e as coisas da realidade? Isso é um problema. Isso, de fato, é um problema. E outras perguntas problemáticas que vêm aí também a galope. Né? Será que é possível, né, no âmbito do que a gente quer, como ciência, encontrar uma verdade final e absoluta ao se lidar com coisas reais? Né? Isso é uma pergunta, essa pergunta problemática. E outra, né, quais são as formas da gente efetivar a justificação, que é o terceiro elemento aqui da definição. Né? Então, quando a gente está falando de coisas reais, coisas que se dão na realidade, primeiro, a gente não tem como dar conta da realidade como um todo. Você está aí diante de uma tela, de um computador, de um celular, você pode ter diante de você uma caneta, um lápis, você pode ter uma outra pessoa. O exemplo da pessoa é o mais gritante para a gente pensar. Você fala, qual é a verdade final e absoluta a respeito dessa pessoa que está ao seu lado, o que você conhece? Como é que eu chego em algo, um enunciado absolutamente final e absoluto sobre alguma coisa, já que as coisas mudam, por exemplo? Então, quando a gente está falando de ciência, a gente não consegue, né, em ciência, resolver esse problema de uma verdade final absoluta. Se ela existe, a gente não consegue acessar. E se ela não existe, a gente também não sabe. Então fica no eterno dilema, tá? Porque o nosso trabalho não vai ser, né, daí a escolha científica, o nosso trabalho não vai ser buscar verdades finais e absolutas. Nosso trabalho não vai ser esse. O nosso trabalho, então, vai ser adequar da melhor forma o que a gente tem na cabeça, o intelecto, as coisas da razão e as coisas da realidade, da forma como a gente as compreende e as percebe por meio dos nossos sentidos, por meio das nossas medidas. É lógico que nessa adequação, né, já está embutido aí um pouquinho da terceira palavra, o da justificação. Uma crença verdadeira e justificada. E nessa brincadeira de adequar, eu já estou justificando. Né? Então, imagina, por exemplo, alguém que diga o seguinte: o sol é verde. O sol é verde. E alguém vai dizer: o sol não é verde.
o sol é amarelo. Mas vem cá, o sol é verde ou o sol é amarelo? Tem um problema. Porque depende de como que as coisas estão sendo tratadas, as coisas da realidade, no que diz respeito ao que passa na cabeça. Se a pessoa tiver um determinado problema de vista, uma espécie de daltonismo, falar de verde ou amarelo não vai nem fazer sentido. Então, dizer o sol é amarelo ou o sol é verde é algo que, em última instância, para fins de falar da verdade sobre o sol, é irrelevante. Não, mas quando a gente fala de cores, tem a questão do comprimento de onda. E esses comprimentos de onda estão associados a cores percebidas pelos olhos e tal. Então o problema é outro. É que, na verdade, as pessoas que veem têm os mesmos estímulos sensoriais, intelectuais e combinaram um determinado discurso para aquilo que vem numa determinada imagem. É uma forma de adequação. E quem tiver uma experiência da realidade diferente pode talvez nunca atingir aquela compreensão intelectual porque está fora desse esquema. Tá? Então, é algo muito problemático. Tá? A gente está falando de exemplos bobos, de cores, do sol, disso, daquilo e tal, mas quando a gente começa a ir para coisas que são um pouco mais obscuras, como o comportamento das sociedades e tal, aí, né, a discussão fica muito mais intensa, muito mais dramática. Mas para a gente aqui, quando a gente está lidando com a natureza, parece que isso é um pouco mais fácil. Parece que tem coisas que já estão mais combinadas no intelecto das pessoas. As pessoas admitiram determinados conceitos, determinados modelos que fazem com que todo mundo converse de maneira mais ou menos parecida e julgue como verdade a sua relação ali com as coisas a partir desses modelos, desses conceitos. Tá? E o que foge daquilo vai ser considerado como erro, como falso e tudo mais. Tá? Diga, Harold, pois não. Se você de fato levantou a mão ou não esbarrou em alguma coisa. Oi, professor, você está me escutando? Estou ouvindo. Bom dia. O que o senhor falou em relação a discernir entre o certo e a verdade, né, dentro dessa conjuntura científica aí da dimensão subjetiva e objetiva, eu queria perguntar para o senhor se também a questão cultural ela não seria levada também em consideração, uma vez que o exemplo, por exemplo, da palavra glauco. Se eu não estou enganado, não existe a cor azul no grego. Eles usam glauco para descrever verde mar, porque para eles não existe a cor azul. Então, assim, o nome é azul, né, no caso. Então, isso também é uma forma de construir o conhecimento em cima de uma cultura, né? Porque o que se pode ter hoje em dia, vamos dizer assim, de conhecimento científico ou até mesmo conhecimento empírico, é uma construção cultural também. E se toda cultura é mutável, aí a minha pergunta é: como é que a gente define esse certo e errado também dentro de uma cultura, uma vez que ela é mutável e não se tem um controle, vamos dizer, muito científico dentro dela? Beleza, obrigado pela pergunta, Harold. Então, tem um monte de detalhes aí na sua pergunta, né, que não são tão simples assim. Quando a gente fala de cultura, né, primeiro, qual a definição de cultura que a gente vai usar para a gente desatar esse nó? Né? Na verdade, quando você falou ali sobre a questão da cor azul, né, que não havia num determinado conjunto de palavras, numa determinada língua, num vocabulário, numa linguagem, a gente está falando de intelecto. A gente está falando de coisas na razão, coisas que assumem significado para uma comunidade. Daí a dimensão subjetiva e coletiva. Tá? E aí como a gente vai lidar com essa questão da verdade, né, na prática e tal, o jogo vai ser o da adequação. Adequação essa que se impõe sobre a justificação. E qual vai ser a resposta final para esse problema? A resposta final vai ser a melhor forma
que a gente combinar enquanto sociedade, enquanto comunidade científica. Se aparecer em paralelo um elemento com outra forma de pensar, com outro modelo de pensamento, com outra relação com as coisas, é óbvio que esse cara vai ser rechaçado pela comunidade científica, porque ele vai estar com outra dimensão subjetiva coletiva que não vai fazer sentido para esse novo grupo. Então, é um desafio também. Não diria que é tanto cultural, mas faz parte dessa dimensão subjetiva coletiva, né, que passa por linguagem, que passa por diversos outros elementos que não são tão simples assim. E é nessa forma de adequação e justificação, a gente pode cometer erros, sem sombra de dúvidas, porque a gente não está mais interessado em descobrir verdades finais absolutas. O que vai ser verdade para a gente é o que melhor resolve os nossos problemas, dentro do que a gente entende, dentro do que a gente consegue compreender, intelecto, individual e coletivamente. Tá? Então, verdade para a gente é o que melhor resolve os problemas dentro de um determinado framework, dentro de um determinado quadro geral de trabalho intelectual. Tá? Agora, a gente precisa justificar. E essa forma de justificação também é combinada. Tá? A gente poderia, por exemplo, dizer o seguinte, olha, um enunciado de dimensão religioso. Eu poderia usar para a gente falar de coisas que têm a ver com algo que a gente julga como conhecimento. Eu sei que, né, a pessoa começa assim, eu sei que quando eu morrer, eu vou ressuscitar. A pessoa diz isso, eu sei que quando eu morrer, eu vou ressuscitar. Bom, isso é verdadeiro? Primeiro, não sei. Pode ser que quando a pessoa morrer, ela venha ressuscitar. Ou pode ser que não. Né? Primeiro ela tem que morrer para depois ver o que acontece com ela. Tá, mas a questão maior é a seguinte, como é que eu justifico esse conhecimento verdadeiro? Porque enquanto ela não morreu, parece que eu não posso dizer nada. Enquanto a ressurreição não se deu, eu também não posso dizer nada. E da mesma forma, depois de ter acontecido a morte, como é que eu vou verificar esse conhecimento, esse fato? Essa regra, quando a gente está falando de natureza, a gente está pensando em regras gerais. Ela diz respeito a um elemento individual que morreu e ressuscitou, ou diz respeito a uma possibilidade da natureza como um todo, que é de morrer e ressuscitar. Então, se eu vou tentar estabelecer uma regra geral, que tem a ver com o nosso empreendimento científico, né, eu vou ter que justificar isso de alguma forma. E aí isso vai passar por experimentos, vai passar por tentativas de explicar como isso pode ser uma regra geral. Formas essas que precisam ser compreendidas por todos, que precisam ser reproduzidas por todos. E aí você vê, Adam, parece que existem determinadas coisas que não dá para a gente testar, que não dá para a gente justificar. Não tem problema nenhum. É só a gente tirar isso do pacotinho da ciência. Que isso vai ter validade para a sua existência, que isso vai ser importante para a sua vida. Não tem problema nenhum nisso. A gente só está tentando separar o que é ciência do que não é. Né? Então, para ter uma espécie de delimitação de trabalho, para a gente não se perder, são algumas distinções que a gente precisa fazer. Sacou, o Harold? Sim, professor. Consegui entender, sim. Agradecido. Valeu. Bom, então, quando a gente está falando aqui, né, do trabalho científico, o jogo, né, é um jogo de adequação e justificação. Adequar e explicar. Né? Adequar é encaixar peças e justificar é apresentar uma motivação racional para aquilo que eu estou dizendo. Bom, mas tem ali ainda algo importante para a gente pensar. Quando eu falo de trabalho científico, que aponta para adequação e justificação, trabalho nos faz pensar em método.
Quando você vai desempenhar qualquer tarefa, qualquer trabalho, você assume um método de trabalho. Mas o que é método? Para a gente também ter clareza sobre esses conceitos. Método é uma palavrinha combinada, que acaba significando caminho para além. É o caminho que nós vamos trilhar para se alcançar um objetivo final, que no nosso caso é conhecer, e conhecer é obter crenças verdadeiras justificadas. Crenças que se adequam, intelecto e coisa, e podem ser justificadas de alguma forma. Bom, então o trabalho científico tem um método. E qual vai ser o nome do método utilizado no trabalho científico? O nome do método utilizado no trabalho científico vai se chamar método científico. Então beleza, né? O método científico é a forma de construir conhecimento, ou seja, de se alcançar crenças que adequem razão e coisa da realidade e que podem ser justificadas. Legal. Tá, mas quando a gente fala de método científico, ele é uno, ele tem uma única forma de se conceber, ou seria mais prudente pensar em métodos científicos, formas diferentes da gente conseguir estabelecer uma adequação e alcançar uma justificação? De fato, é melhor a gente falar em métodos científicos, que são formas com que o trabalho científico se dá. A gente não precisa ter 30 anos de carreira científica, a gente não precisa disso, para perceber, né, que os diferentes pesquisadores trabalham de forma muito distinta. E todos eles dizem que, de alguma forma, estão utilizando o método científico. Na verdade, eles estão usando métodos científicos, né, que se manifestam de diferentes maneiras. A gente vai também tentar esclarecer um pouquinho disso. Tá? Quando a gente fala de métodos científicos, a gente está falando de uma estrutura de procedimentos, ou seja, uma espécie de arquitetura do próprio trabalho, e algo que tem a ver com o discurso a respeito do que a gente está enunciando, do que a gente está descobrindo. Né? Quando eu falo a crença verdadeira e justificada, em última instância eu vou ter que escrever isso, vou ter que dizer isso de alguma forma. Tá? E daí o discurso. Tá? Então, é o que fazer, né, os procedimentos, e o como registrar isso que eu fiz ou os resultados que eu obtive. Tá? O método científico, os métodos científicos passam por isso. Tá? Beleza. Bom, se a coisa está fazendo o mínimo sentido para a gente pensar nesse nosso trabalho dos métodos científicos, se vocês colocarem aí no Google Imagens, botarem lá método científico, vai aparecer uma infinidade de desenhos, esquemas, uns mais infantis, outros mais áridos, mais sem graça e tal, mostrando o que é o trabalho científico, o que é esse método científico. Então, por exemplo, aqui tem né, um camarada que está caminhando, né, ele começa com uma observação, após observação, que não tem explicação, ele formula um problema, ele coleta dados, ele lê, ele discute, ele entrevista, ele observa, aí esses dados permitem que ele levante uma hipótese, ele vai para campo para ver se essa hipótese é coerente e por aí vai. Uma forma de trabalhar cientificamente. Uma forma muito comum das pessoas lidarem, né, com essa produção de conhecimento. Uma forma. Se a gente ficar pesquisando lá no Google Imagens, a gente vai ver coisas desse tipo. Também, olha, método científico, usando o método científico. Aí ele começa com uma pergunta. Olha, pergunte a você mesmo. O que eu quero aprender mais? Sobre o que eu quero aprender mais? O que aconteceria se... Então, na verdade, por essa estrutura que a gente tem aqui,
O ponto de partida é um questionamento curioso a respeito da realidade. Ora, mas vem cá, qual é o correto? Esse ou esse? Ambos, porque são formas do trabalho científico se dar. Tem formas que são mais ligadas ao manejo da realidade e tem formas que são mais ligadas ao manejo da razão, ao manejo do que passa na nossa cabeça. E, naturalmente, em função dessas escolhas, a gente vai ter formas diferentes de realizar o trabalho científico. Então, tanto um quanto o outro, quanto vários outros, podem ser métodos científicos. Tá? Então, isso a gente precisa ter claro na nossa mente, né? A respeito dessa forma de trabalho. Que, quando se fala, eu estou obedecendo o método científico, você pode perguntar à pessoa, qual? Qual método científico que você está utilizando? Né? Porque não faz sentido pensar no singular. Ou então você está simplesmente usando uma expressão que engloba todas as possibilidades de método científico. Bom, isso parece que não é muito esclarecedor, né? Porque aí vai ter gente brigando por usar a mesma palavra significando duas coisas diferentes. Aí a gente não vai chegar num acordo, né? Já que precisa ter uma adequação intelectual. A gente não vai ter nenhum ponto de partida sobre o que é a forma de se trabalhar. Bom, beleza. Então vamos um pouquinho mais para frente. Nessa estrutura de procedimentos, quando a gente está pensando em organizar uma arquitetura do nosso trabalho científico, eu diria que existem duas formas gerais, os dois modelos mais simples para a gente pensar nos tipos de método científico, como se fossem duas categorias que englobam dois grandes modelos de trabalho. Tá? O primeiro modelo é o que a gente vai chamar de indução, ou o método indutivo. O que está em jogo quando a gente fala num procedimento de indução? A indução envolve eu partir de observações particulares, que são os experimentos, e chegar a regras e modelos gerais que a gente vai chamar de lei. Em contrapartida, quando a gente fala de dedução, que é a outra forma, a outra classe de trabalhos que envolvem a aplicação desse raciocínio científico, a gente parte de princípios e modelos matemáticos pretensamente gerais e chega a conclusões particulares de interesse imediato. Ou seja, o que está em jogo? Quando a gente está fazendo um trabalho de indução, a gente está indo do particular para o geral, ou seja, do particular para a teoria. E quando a gente está num trabalho guiado por um método dedutivo, a gente está indo do geral para o particular, né? Da teoria para o particular, da teoria para a realidade. Tá? Então, são duas formas da gente pensar. Então, vamos pensar aqui num exemplo, né? Estou olhando aqui dentre as carinhas que estão aparecendo aqui para mim, a Tainá, né? Tainá Vargas, está aqui. Né? Conversas vão, conversas vão e vêm. A gente tem aqui a Tainá interessada em trabalhar com combustíveis, por exemplo. Ela pode fazer um trabalho na tentativa de, estou rascunhando aqui qualquer besteira, imaginando um possível projeto dela, de aumentar a eficiência dos combustíveis. Olha a intenção dela. Eu quero aumentar a eficiência dos combustíveis. E o que a Tainá vai fazer? Ela vai selecionar um combustível ou alguns combustíveis, vai propor modificações, vai investigar modificações na composição desses combustíveis, vai testar o resultado dessas modificações em motores de automóveis e vai ver, olha, tal modificação gerou tal modificação de eficiência.
né, tal modificação de composição impactou a eficiência dessa maneira. Olhando, né, o conjunto de combustíveis que ela analisou, será que esse conjunto foi grande o suficiente para ela estabelecer uma regra geral? Ou pelo menos daquela microclasse de combustíveis que ela investigou, que poderia ser os etanóis da vida? Então, para etanóis, vale essa regra geral que a Tainá obteve a partir do estudo de algumas amostras de etanol. Isso é o método indutivo. Essa é a essência do trabalho que a gente chama de trabalho experimental. Partir das observações que a gente levanta no laboratório, a gente vai fazer inferências estatísticas, vai fazer a adaptação de modelos, ajustes e tal, na tentativa de dar um resultado que seja mais generalista, para que alguém que não faça exatamente as medidas que a gente fez consiga usar os nossos resultados como uma regra geral, ou seja, ela construiu uma teoria a respeito da modificação de composição e aumento da eficiência do combustível nos motores. Uma outra forma de trabalhar é, por exemplo, o que se faz lá em modelagem molecular, onde eu já tenho um conjunto de equações pré-definidas do funcionamento da natureza, equação de Schrödinger, isso e aquilo e tal. Falo, olha, a natureza se comporta dessa maneira, seguindo esses modelos matemáticos que a gente vai chamar de pretensamente gerais, que eu assumo como gerais, que eu assumo por princípio que eles valem e descrevem a realidade. E aí, com isso, eu vou pegar um sistema específico, uma molécula em especial, e vou tirar conclusões particulares a respeito daquela molécula. Por exemplo, calcular o momento de dipolo dela. Esse seria um típico trabalho dedutivo. Eu parto de uma teoria para chegar a conclusões particulares. Tá? Então, são duas formas muito gerais da gente trabalhar e que, ao invés de usar esse linguajar experimental e teórico, talvez fosse mais correto a gente usar o linguajar indutivo e dedutivo. O problema, ou a característica, né, de cada um desses modelos é o seguinte, que no modelo indutivo de trabalho, né, esse método indutivo de trabalho, a gente nunca vai poder chegar em formas absolutamente finais a respeito das coisas. A gente vai ter discursos sobre probabilidades. Olha, é provável, né, que um sistema geral se comporte dessa maneira. Ela fez medidas em uma amostra e criou um modelo. Então, o máximo que a gente pode dizer, né, em termos de garantia, é em cima daquilo que a gente analisou, mas quando se transforma no enunciado geral, a coisa fica complicada. É um exemplo que é clássico para mostrar a limitação do método indutivo. A gente fala o seguinte, olha, o Sol nasceu todos os dias até hoje. É um fato que a gente talvez tenha um registro na memória do que acontece com o Sol. Todos os dias que eu me lembro, o Sol nasceu direitinho ali a cada manhã. Aí alguém poderia dizer, logo, o Sol vai nascer amanhã. Bom, de fato, não há nada que garanta que o Sol vai nascer amanhã. O que nos garante emocionalmente é que existe uma altíssima probabilidade, por conta de uma série histórica que vem sendo acompanhada ao longo de anos, dias, de muito tempo, de séculos que seja, que diga, olha, a probabilidade de o Sol nascer amanhã é assombrosamente alta. Vai ser um assombro se ele não nascer. Mas pode não nascer. Por algum mecanismo louco do universo que a gente desconhece e venha a acontecer de hoje para amanhã e que, de alguma maneira, paralise o movimento do Sol. Em contrapartida, quando a gente está falando desse método dedutivo,
que a gente está lidando com princípios e modelos matemáticos pretensamente gerais, o fato da gente lidar com a matemática faz com que a gente chegue em resultados que são absolutamente corretos em obediência àqueles princípios. O problema é que esses resultados podem não ter a ver com a realidade. Dentro das limitações dos princípios e dos modelos, as conclusões a que eu chego são categoricamente corretas, 100% corretas, dentro desse esquema, mas podem ser limitadas do ponto de vista, ou até erradas, quando eu confronto com a realidade. Então, é o jogo, né, de lidar com modelos, o jogo de lidar com a realidade, que está em pauta aí quando a gente está adotando procedimentos científicos. Diga, Caio, por gentileza. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Você está me escutando, professor? Tô. Se você puder falar um pouquinho mais alto ou mais próximo ao microfone, agradeço. Melhorou? Melhorou. Primeiro, em relação ao método científico que o senhor falou, né? Uhum. Não sei se a conclusão está certa, mas, por exemplo, para a indução e a dedução, para chegar às observações particulares, às regras e modelos gerais, a gente teria que ter um método científico seria esse vetor aí que o senhor botou. Tanto em princípios e modelos matemáticos para chegar em conclusões particulares. A gente teria método científico para isso, para poder chegar a essa conclusão. A minha dúvida fica, até no final do slide anterior, quando alguém fala, tem método científico. Isso. Na minha cabeça, né, eu sempre compartilho. Eu vou ter uma hipótese, eu vou ter observação, vou ter hipótese, eu vou testar, e aí eu vou chegar à minha conclusão. Então, seria a minha teoria, né? Seria ou não respeitada, baseado na minha hipótese, os testes e tal. Mas aí o senhor mostrou essa questão da indução e da dedução. Uhum. Né? E aí eu fiquei um pouco na dúvida de chegar e falar se eu partir de uma dedução, eu vou ter uma teoria no final ou vou só confirmar a minha hipótese? Como é que eu... Beleza. Guarda essa pergunta que daqui a pouquinho eu respondo ela para você. Tá certo. E o outro ponto, para você interrompeu a aula aí, seria a indução e a dedução. Eu meio que consigo deslumbrar as duas como um ciclo. Que para sair da dedução você precisa dessas leis gerais para explicar a realidade, meio que você entra nesse ciclo virtuoso, né? Não sei. E apesar de uma possa complementar a outra, eu acho. Não sei se tem diferença dos métodos científicos de uma para outra, mas acho que acaba estando relacionado com a pergunta anterior um pouco. Se eu sou... Não, beleza, Caio. É isso mesmo, tá? Antecipando assim algumas coisas que eu vou comentar, mas é isso mesmo. Essas coisas estão interrelacionadas na prática, né? Na prática, essas coisas estão relacionadas até pelo seguinte: quando a gente vai realizar um experimento, a gente já assume determinados modelos, determinadas teorias, para que a gente tenha até mesmo um vocabulário para conseguir fazer alguma medida. Né? Quando você fala, vou determinar a massa de um corpo naquele experimento do plano inclinado. Então você já tem na sua cabeça o conceito de massa, que é um negócio meio complicado. Mas você já assume que aquilo existe e isso vem de uma teoria. Né? E aí é lógico, isso vai ficar se autoalimentando, né? O uso desses métodos indutivos, dedutivos e tal, sem sombra de dúvida, num círculo virtuoso, como você bem disse. Tá? Mas eu diria que essas duas formas, né, a indução e a dedução, são dois, usando um linguajar que você conhece bem, são dois vetores que a gente vai combinar para a gente fazer o nosso trabalho científico o tempo todo. Tá? Então, mas eu poderia fazer um trabalho científico 100% dedutivo? Sim. Eu poderia fazer um trabalho 100% indutivo? Sim, também. Tá? Quando a gente não tem quase nenhuma informação sobre o sistema que a gente está investigando, só me resta usar o método indutivo como ponto de partida. Né?
ou quando eu já tenho determinados modelos muito consagrados, né, e você quer chegar a outras conclusões a partir daqueles modelos mais gerais, que é coisa que o pessoal da física adora fazer, né, provar determinadas conclusões e tal. É um trabalho 100% dedutivo. Quando se fala, por exemplo, em cosmologia, o cara está ali nas altas altitudes do universo, ele não tem como realizar experimento. Ele está lidando com modelos, tentando fazer predições particulares dentro daquele quadro de trabalho. Não tem como medir, né? E aí, lógico, que no meio disso tem as combinações, né, de todas essas possibilidades. O que é curioso a gente pensar é o seguinte, que nessa combinação de formas de trabalho, né, o método dedutivo, ele prova as coisas. O método indutivo não, você não prova nada. Você chega em enunciados com alto teor de probabilidade. Só isso. Então, até quando a gente ouviu, né, há tempos atrás, recente, toda essa discussão a respeito de vacinas, disso. Não, está provado que tal coisa funciona ou deixa de funcionar e tal. Opa, alto lá, camarada. Qual foi a forma de trabalho que você seguiu para chegar a essa conclusão? Ah, você partiu de experimentos? Cara, se você partiu de experimentos, você não prova nada. Você chega em enunciados de alto teor de probabilidade dentro das limitações do teu experimento. Agora, se você partiu de modelos, né, gerais, pretensamente gerais, e chegou a conclusões, você pode até provar. Mas se aquilo tem compromisso com a realidade, aí é outro problema. Entendeu? Então é um jogo de limitações, sem sombra de dúvida. Eu fico na dúvida agora, professor, que só fala alto teor de probabilidade. Por exemplo, a lei lei da gravidade. Uhum. Se eu largar qualquer objeto assim, eu já tenho essa previsão de que ele vai cair no chão. Uhum. Ele vai ao sol. Ele tem uma alta probabilidade para o chão. Por que o São Rodrigo está usando repetidamente esse alto teor, alto teor, alto teor? Isso está parecendo para mim não sei, um disclaimer antes da lei, sabe? Eu não sei, essa questão só que ficou meio Sol, o exemplo que o senhor deu também, a gente não tem teorias por trás que consigam racionalmente, né, justificar esse como é que o senhor colocou, né? Comportamento, esse Opinião fenômeno. verdadeira acompanhada de explicação formal. A gente não conseguiria, já com essa explicação formal, dar um embasamento para essa opinião verdadeira, e aí ter que tirar essa parte do teor de alta probabilidade aí da maneira que o senhor fala. Então, vamos lá. Você deu exemplo aí da lei da gravidade, né? Já que você levantou essa dúvida. Primeiro, que a gente precisa investigar. Não vou resolver nada aqui, só para a gente investigar. O uso da palavra lei está correto? É uma lei ou um princípio? Porque se forem coisas diferentes, a gente vai chegar em resultados diferentes. Mas vamos lá. Vamos supor que seja uma lei, independente de ser ou não. Vamos assumir que seja, chamando aqui de lei da gravidade. Então, o que a lei da gravidade diz de maneira grosseira? Olha, as coisas caem. As coisas caem porque a Terra atrai os corpos de uma determinada forma lá, para o seu centro. Pronto. Beleza. Mas vem cá, eu vou fazer experimentos com isso. Sempre se fez experimentos com relação a isso. Estou lá, deixando os corpos caírem. Caírem. Mas está garantido, de uma forma final e absoluta, que isso sempre vai acontecer dessa forma? Não. Logicamente, nenhuma medida, nenhuma informação particular garante uma informação geral. Porque eu não sei o que é o todo. Mas, quando a gente assume para fazer as nossas contas
quando a gente se comporta no dia a dia, quando a gente se posiciona no laboratório para fazer um experimento, a gente já assume uma teoria. Esse que é o problema. Essa teoria resolve a nossa vida. A gente lida muito bem com ela, mas é uma teoria, que é a teoria da regularidade do comportamento da natureza. Ah, eu assumo sem ficar muito abismado que a natureza vai se comportar da mesma forma como sempre se comportou. Tá, mas o que prova isso? Absolutamente nada. Como é que você chegaria numa garantia de que a natureza se comporta de forma regular durante toda a eternidade? Não há nada que garanta isso. Porque, primeiro, eu não conheço a eternidade, para dizer algo sobre ela, né? E outra, né? A gente assume isso e se dá muito bem. Parece que é um princípio geral que funciona, mas ainda assim é baseado na experiência. Né? A experiência não garante nada sobre o geral, porque a experiência é limitada nela mesma. Né? Agora, as pessoas pensam nisso para entrar no laboratório? Absolutamente não. Mas assumem um monte de coisas, né, sem pensar, sejam elas teóricas ou particulares ou experimentais, que às vezes começam a esbarrar na compreensão do que você está fazendo. Então, esse princípio, como princípio, como se fosse uma teoria geral da realidade, olha, a regularidade do comportamento da natureza. A gente assume de boa. Né? Talvez seu professor de física na escola nunca tenha anunciado isso para você, mas isso é a base de tudo. E aí a gente, é verdade, né? Porque se mudar o comportamento, se ele deixar de ser regular por algum motivo, eu tô lascado. Eu tô lascado. Né? Mas sacou o drama, Caio? Entendi, é uma escala superior, é pior do que parecia. Uhum. Tá? Beleza, vamos em frente. Então, esse jogo ele é bem representado nesse quadro aqui, né, da Escola de Atenas, quando a gente tem dois figurões aí no centro, tá? Esses dois personagens aqui, que são o Platão e o Aristóteles. Tá? Então, o Aristóteles bem ligado à realidade como critério de verdade, e o Platão pensando nesse mundo da razão. Tanto que um aponta com a palma da mão para o chão e o outro aponta para o céu, aquele mundo das ideias e tal. Né? Esse é o confronto que a gente vai ter o tempo todo. Esse quadro ele representa muito bem, né, esses esforços científicos para dar conta da realidade, para a gente viver e desempenhar a nossa tarefa enquanto cientistas. Tá? Então, depois vocês tentem descobrir quem são os outros aí desse quadro, que é uma boa aventura do tipo Onde está o Wally? De repente até o próprio Wally está aí nesse quadro. Mas vamos lá. Então, pensando, né, experimentos e teoria, né, que é um jogo que vai fazer parte dos nossos projetos e tal, os experimentos eles levam uma crítica propositiva em cima das teorias e, por outro lado, né, as teorias norteiam e estabelecem um vocabulário para os experimentos. Em última instância, todo trabalho científico é teórico, toda teoria útil requer compromisso com a realidade. Teorias não apenas descrevem, mas preveem fenômenos. E experimentos elucidam, ou seja, trazem à luz fenômenos. Tá? Mas aí, dentro dessas frases de efeito para você gravar no seu coração, né, para você decorar, você esbarra em algo que o Caio até mencionou ali num dado momento, que é essa lide com hipóteses, que a gente acaba, né, explorando aí enquanto método hipotético dedutivo, que é algo bem século XX esse negócio, tá? Graças a um camarada chamado Karl Popper. E aí, o que está em jogo? Bom, primeiro, uma teoria assumida por hipótese e a realidade. Então, eu assumo uma hipótese teórica e vou me dirigir à realidade. A teoria, em princípio, ela pretende alcançar a realidade. E a realidade vai ser assumida na tentativa de falsear a teoria e não de confirmar.
nessa tentativa de falsear, eu vou ficar testando hipótese. Mas não é o jogo que o Karl Popper propõe, não é um jogo de ficar brincando com as minhas hipóteses e encontrar formas de confirmar aquele conhecimento, aquele modelo, aquela teoria que eu tenho da realidade. Para o Karl Popper, o jogo científico se dá na tentativa de derrubar as teorias conhecidas. Toda vez que eu tento, me esforço, planejo um experimento para tentar derrubar uma teoria, aí sim eu estou fazendo ciência. Porque é fácil encontrar uma série de eventos onde as teorias são confirmadas. Eu poderia dizer o seguinte: olha, água ferve a 100 graus. Essa é a minha teoria. Eu botei lá no livro. Água ferve a 100 graus. Isso é um enunciado teórico. Eu estou dizendo sobre qualquer água e que ela vai ferver a uma temperatura definida. Aí a gente vai começar a fazer experimentos aqui no IME. Cada um vai para um laboratório, vamos botar água para ferver. Aí todo mundo ia, ó, ferve a 100 graus, ferve a 100 graus, ferve a 100 graus. Realmente, nossa, que hipótese, que teoria poderosa, a água ferve a 100 graus. Mas vamos partir de uma outra perspectiva. Pergunta: será que água ferve a 100 graus em qualquer condição? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um experimento aqui de água ferver a 100 graus, eu vou levar uma amostra de água para La Paz e vou levar uma amostra de água para o Mar Morto. Aí, e aqui, ó, galera, fiz o experimento, aqui em La Paz a água não ferve a 100 graus. E lá no Mar Morto também, está abaixo do nível do mar. Cara, aqui não rola. Porra, essa sua teoria aí morreu. Ah, então deve haver algo no meu enunciado que precise ser refinado para que ela se torne uma teoria mais geral. Ah, a água ferve a 100 graus ao nível do mar. Ah, sim, esse enunciado é melhor do que o anterior, do que simplesmente dizer água ferve a 100 graus. Água ferve a 100 graus ao nível do mar. Ah, tá. Então, esse trabalho de refinamento dos enunciados é o que o Karl Popper propõe como o trabalho científico por excelência. Sair desse nível genérico demais e ir refinando os nossos enunciados em função das condições em que o enunciado se dá, do que o fenômeno se dá, né? E a gente vai esclarecendo o comportamento da natureza. E a minha tentativa vai ser de derrubar os enunciados gerais. É pensar, bom, nesse caso da água, será que esse enunciado, será que esse conteúdo de verdade acontece independente da situação? Eu vou tentar em situações diferentes. Poderia ser até que funcionasse, que a água continuasse fervendo a 100 graus lá em La Paz. Parece que a água ferve a 100 graus em qualquer lugar do planeta Terra. Vou tentar ferver água lá em Marte. Olha, lá a água ferve a 100 graus, por exemplo. Né? Alguém fez um experimento lá em Marte e viu que a água fervia a 100 graus. Então eu vou para um outro lugar. Né? E vou tentar, nesse jogo, né, brincar com as coisas que se conhecem e refinar esses enunciados. Tá? Então, sempre um confronto entre teoria e realidade. Tá? Nesse sentido, né, o jogo dos métodos científicos é a confirmação ou a refutação teórica. Bom, por fim, então, né, o último ponto assim, para a gente pensar um pouquinho diz respeito ao discurso. Né? A gente estava falando de uma estrutura de procedimentos, agora a gente vai falar de discurso. O discurso envolve, né, a redação, a argumentação e o próprio método científico, quando a gente está falando de coisas de ciência. O que está em jogo na redação? É a correção e a coesão do texto. É lembrar das aulas de português no ensino médio. E o que tem a ver quando eu falo de argumentação? São as estruturas do meu texto, a intenção com que eu escrevo. Como se eu tivesse um projeto de texto que eu vou dar cabo e eu tenho argumentos que vão se somando e vão confirmando, vão reforçando as ideias
que eu vou elencando ali no meu trabalho. E como método científico, ou métodos científicos, a gente tem conteúdo, efetivamente, né, sobre o qual a gente vai escrever. Em última instância, os nossos trabalhos, sejam eles projetos de pesquisa, seminário de acompanhamento, dissertação, pré-tese, tese, artigos e tal, o que eu vou escrever? Qual o conteúdo? São aplicações dos métodos científicos. Em última instância, é sobre isso que a gente vai estar falando. Bom, mas aí tem um desafio imediato aí para a maioria de vocês, que é dar conta do projeto de pesquisa. O que se quer com esse projeto de pesquisa, então? Bom, tem algumas intenções aqui. Primeiro, avaliar a relevância do trabalho, avaliar o amadurecimento e a experiência seus no assunto, revelar deficiências conceituais e teóricas que vocês ainda podem estar carregando ao tempo de defender o seu projeto de pesquisa, uma crítica metodológica, se você está propondo usar determinados métodos de forma correta, se você compreendeu bem o uso e a finalidade de cada método, avaliar se a pesquisa é viável, avaliar sua própria capacidade de discorrer sobre um assunto, de escrever, tá? Tudo isso está em jogo quando a gente fala do projeto de pesquisa. E eu vou dizer para vocês, isso não é algo que apenas vocês estão submetidos, não. Até os professores mais experientes, quando submetem um projeto de pesquisa para uma agência de fomento, coisas como essa estão sendo avaliadas o tempo todo. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter e que vocês, na condição de estarem fazendo um curso de mestrado ou doutorado, vão contar com uma consultoria de luxo. Algo que eu e a professora Kátia não temos, porque a gente não tem mais a chance de errar. A gente submete um projeto e esse projeto vai ser avaliado e a gente vai ser aprovado ou reprovado. A gente não pode debater com mais ninguém. A gente simplesmente escreve, propõe e reza, né? Agora, vocês não. Vocês vão escrever, vocês vão pensar e vocês vão poder contar com pessoas para ajudar na elaboração desse projeto. Defender o projeto de pesquisa é uma etapa de luxo nesse processo. Quem dera, né, eu tivesse uma consultoria para mandar projetos para a CNPq, para a FAPERJ, para a CAPES e tudo mais. Dizendo, cara, dá uma olhadinha aqui, né, exceto os amigos, né, mas uma coisa estabelecida da própria instituição. Pô, dá uma olhada nisso daqui para ver se está coerente com o que vocês querem e tal, se está no nível... Não, não tem mais isso. Você tem que saber o que os caras querem e pronto, né? Só existem duas possibilidades, a aprovação ou a reprovação. O lance é que nessa consultoria de luxo a gente fica sempre um pouco incomodado, né? Uma banca, uma defesa, o cara vai lá, vai reclamar do meu trabalho, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer e tal. Então, minha gente, assumam como regra de ouro isso que está aí na tela. Enquanto as artes se alimentam de aplausos, a ciência se alimenta de crítica. Agora, lógico que você precisa ter um olhar mais refinado sobre o que é crítica. Não é crítica no sentido de dar paulada. É crítica propositiva. É crítica construtiva. São oportunidades de melhoria que estão sendo apontadas ali no seu texto que você tem que ter a maturidade de acolher e trabalhar. Bom, mas esse projeto, então, ele vai ter uma forma documental. E o ponto de partida para a gente chegar nessa forma documental é o problema de pesquisa. Tudo do seu projeto, todos os capítulos do seu projeto devem apontar para o seu problema de pesquisa. A introdução, a fundamentação teórica, a metodologia, a análise de viabilidade, os resultados que você conseguiu obter de forma preliminar, as referências bibliográficas, tudo tem que apontar para o problema de pesquisa. O que eu quero dizer com isso? Em outras palavras, que sem um problema definido, o trabalho aponta para o nada. Ou seja, quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve.
então não precisa fazer um projeto. Mas se você tem, na sua mente, pelo menos, a clareza sobre qual problema precisa ser resolvido, ou de outra forma, qual questão precisa ser resolvida, respondida, aí sim a gente está diante da possibilidade de construir um projeto de pesquisa. Tá? Esses são capítulos que podem ser assumidos, né, de formas diferentes, com títulos diferentes, mas tudo passa por isso. Tá? E aqui uma espécie de detalhamento de cada uma dessas etapas. Né? O que conteria ali a introdução, o que tem na análise de viabilidade e tal, né? Que a gente pode, um outro dia, conversar com mais detalhes sobre isso, né? Depois dessa tentativa de ligação entre produzir conhecimento e elaborar um projeto de pesquisa. Mas para a gente não sair de mãos abanando, né, a gente precisa ter uns passos iniciais nessa nossa tarefa. E esses passos iniciais envolvem desde já, tá? Ah, mas eu tenho 3 semanas de curso. Já está atrasado. Eu já gostaria de te dizer isso, tá? Porque existem programas de mestrado e doutorado que já exigem o projeto de pesquisa na entrada. Você já é jogado fora na entrada. Ah, eu vou construir o projeto ao longo. Não, já tem que chegar com um projeto definido. Já tem que chegar sabendo o que quer. Aqui não, a gente vai aprendendo muita coisa e tal, e vai construindo ao longo, né? Já é uma espécie de colher de chá. Então, quais são esses passos iniciais? Primeiro, você se identificar com uma linha de pesquisa do nosso programa, encontrar seu orientador, estabelecer uma pergunta-problema, ter uma hipótese diante dessa pergunta-problema, elencar objetivos, uma justificativa para você continuar fazendo essa pesquisa, já ter na mão pelo menos algumas ideias sobre o método que você vai utilizar para dar conta do seu projeto. E para isso, para facilitar a nossa vida, depois a professora Kátia vai mandar para vocês, esse quadro aqui, que é um quadro de uma página apenas, que ele recebeu o apelido de CAP. É o quadro de elementos de pesquisa. Né? Militar adora sigla, então esse aqui é o nosso CAP. Tá? Aqui tem todos esses elementos para a gente conseguir responder e organizar em uma única página o que está em jogo quando a gente está pensando no nosso projeto de pesquisa. Eu sei que está pequeno, então vou dar um zoom aqui para ficar mais claro. Né? Então você tem que começar sabendo seu nome, né? Para ter aquela fase inicial para você ver se está em condições, né, psicotécnicas aí de continuar realizando o seu projeto. Depois identificar os seus orientadores, é preciso que haja orientação, faz parte da estrutura de formação. O tema, né, qual é o tema de trabalho? Ah, eu vou trabalhar com novochoques, vou trabalhar com catálise de combustíveis, vou trabalhar com fármacos de leishmaniose. São temas gerais. Tá? Qual fenômeno de interesse? Eu vou lá nos fármacos de leishmaniose, eu quero investigar a reativação da enzima XYZ pelo fármaco WTQ. Entendi. Então, o fenômeno é a reativação de uma determinada enzima. Isso tá. Beleza. Então, qual o problema que você vai estabelecer como norte, como centro da sua pesquisa? Olha, a pergunta central envolve definir a cinética de reativação daquela enzima a partir daquele fármaco. Né? Então, uma pergunta, enunciado interrogativo. Qual é a cinética de reativação da enzima XYZ pelo fármaco WTK em uma tal condição? Pergunta, ponto de interrogação no final. Os objetivos. Bom, primeiro objetivo, que é o objetivo geral, é responder a pergunta. Né? Definir, o trabalho tem por objetivo geral, determinar a cinética de reativação tal enzima com tal fármaco em tais condições. Tá, mas o que eu preciso para responder essa pergunta geral? O que eu preciso fazer para atender esse objetivo geral?
Tem etapas preliminares. Eu posso responder isso fazendo estudos de modelagem molecular, posso fazer isso fazendo estudos in vitro e tal, eu preciso selecionar a amostra e tal. Então, esses objetivos específicos da sua pesquisa dizem respeito a perguntas parciais que precisam ser respondidas para a gente chegar na pergunta central. Tá? Tem as hipóteses, que dizem respeito a possíveis respostas que a gente já tem com base na teoria conhecida sobre o assunto. Por exemplo, nesse caso que eu dei, né, em reativação e tal, bom, a gente vai ver os artigos, vai ver a literatura, livros e tal. O fulano de tal apresenta o esquema da cinética de reativação, isso e aquilo e tal. Então aquilo serve como uma regra geral? Pode servir, tem que ver o que ele escreveu. A partir dessa hipótese que a gente vai assumir, a gente vai se confrontar com ela. A gente vai tentar partir para o confronto com ela. Se você adotar a ideia do Popper, você vai tentar derrubar essa hipótese e não meramente confirmar. A confirmação é um jogo científico mais low profile, mais simplão, né, que a gente pode jogar se não tiver a fim de jogar a Copa do Mundo. Né? Mas para jogar o campeonato mundial, a gente precisa ser um pouquinho mais ambicioso. Tá? A justificativa tem a ver com motivações financeiras, científicas no quadro geral da ciência, motivações econômicas, sociais, institucionais. Né? E o método diz respeito ao trabalho que efetivamente vai ser realizado. Bom, pessoal, já estouramos nosso tempo. Nesse segundo, né? Acabei o que tinha para falar? Não acabei. Mas consegui, pelo menos, chegar num ponto que era esse quadro. Talvez valha a pena vocês receberem esse quadro, verem o que vão compreender dele dentro do que está escrito, dentro de um exemplo que tem preenchido ali, e começarem a trabalhar individualmente e junto dos seus orientadores para fazer esse esquemão do seu projeto de pesquisa. Vocês vão ter um monte de dúvidas nesse processo. Tá? Vocês vão questionar, inclusive, a existência de determinados itens nessa tabela. Mas faz parte da formação. Então, acho que parar nesse ponto já coloca vocês diante de um desafio prático diante do que vocês já têm conversado, estudado, conhecido, tentar rascunhar uma ideia de um projeto científico em cima desse quadro. Tem que falar até de metodologia? Tem. Você não está fazendo, você já não é um profissional em curso de mestrado ou de doutorado, você tem condições de falar muita coisa a respeito de metodologia. E se não tem, está só se revelando aí o tamanho da dívida. Né? Então, é bom a gente correr na frente, não é nem mais correr atrás. Kátia, é isso. Né? Já estourou o tempo. Já deu para apresentar esse desafio inicial para a galera. Pessoal, Jacqueline, primeiro, muito obrigada. Foi muito boa a sua interação conosco. Eu estava com 12:30 na cabeça, desculpa. Não, tranquilo. Alguém tem alguma pergunta assim rápida? Porque realmente, pessoal, a turma tem que almoçar e 1h tem aula. Que queira fazer, fiz agora. Então, Jacqueline, já abusando da sua disponibilidade, eu vou passar o quadrinho para eles, né, o cap para eles, e aí, de repente, a gente volta algumas semanas aqui para frente e troca umas figurinhas com eles para poder tirar as possíveis dúvidas que possam aparecer. Pode ser? Maravilha. Eu vejo com eles, semana que vem a gente tem aula normal, dia 28, a aula é comigo, não tem nenhum palestrante, ninguém fazendo seminário. Aí eu converso com eles e aí qualquer coisa eu marco com você. Pode ser? Show de bola. Então tá ótimo. Obrigada, Jaque. Mais uma vez, obrigada por ter feito a apresentação. Foi muito boa, realmente. Eu estou procurando o óleo. Eu não achei ele no quadro, não, tá? Pessoal, agradeço a todos pela presença, tá certo?
E a gente se vê semana que vem, segunda-feira, presencial, tá? Aula lá na 3030. Tudo bem? Tchau, Obrigado, turma. Até professora. semana Obrigado, que gente. vem.